Bom, então ali apresentei o caso do Leonardo Boff, né? Veja, é preciso compreender o problema, porque julgar, jogar pedras ou desentender a questão é mais fácil. Mas quando a gente se coloca no lugar do outro, tenta imaginar o problema humano e tenta compreender que sexo não é pecado, então aí as coisas assumem um outro viés, né? Veja, a prostituição, a prostituta, a salvação vem pela prostituição, vem pelo sexo, vem pelos problemas relacionados com o sexo. Essa ideia de uma família burguesa e tal, constituída, né? A burguesia fundou isso aí por causa da questão da propriedade. E depois também, porque o prazer estava vinculado com as prostitutas. O homem em casa tinha sexo com a sua mulher, apenas com a obrigação de procriar, e a alegria ele tinha com as prostitutas. Isso aí é o ideário burguês. Bom, vamos fechar essa questão para entender o seguinte. Se eu disse que o problema das igrejas é o sexo, e não é um problema teológico, tem uma questão que está aberta aqui ainda, de eu dizer exatamente o que é pecado. Porque se sexo não é pecado, o que é pecado? Então, veja, tem diversos termos para falar sobre o pecado, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. Basicamente, a ideia original, tanto para o hebraico quanto para o grego, para a cultura e tal, pecado é uma situação em que não se acerta o alvo. O atirador de flecha vai dar uma flechada, ele errou o alvo. Esse errar o alvo é a condição humana, é a ausência do paraíso. Então, esse errar o alvo é que o ser humano erra o alvo. Quando o ser humano faz aquilo que não deveria fazer, ele erra o alvo. Então, por exemplo, quando uma pessoa toma a decisão de jogar uma bomba atômica, ou duas bombas atômicas no Japão, né, Hiroshima e Nagasaki, ali está o alvo, está errado. Houve um erro fundamental em relação ao objetivo do ser humano. A gente não resolve guerras desse jeito, né? Matando ali instantaneamente 200 mil pessoas, simplesmente desintegrando as pessoas. Está errado, né? Está errado, o alvo do ser humano não é esse, não é feito para a gente se destruir aí. Deus não criou o ser humano para ser destruído, liquefeito por bombas atômicas, não é? Está errado o ser humano quando ele não dialoga, quando ele não ama as pessoas como deveria. Isso tem muito pouco a ver com o pecado, né? Com o pecado conforme as igrejas proclamam, né? A preocupação com a homossexualidade, por exemplo, no meio das igrejas é pecado. Elas se tornam exemplo típico do farisaísmo da época de Jesus, que se preocupava com os leprosos, né? Com aqueles que tinham problemas de pele. Para essas pessoas, aqueles eram os pecadores. Sendo que a igreja, então, está infestada, empesteada de pessoas farisaicas, que estão preocupadas com o sexo alheio. E isso é pecado. Então o que acontece quando você entra numa igreja assim? Você recebe um código normativo, código moral e tal, pelo qual você possa julgar as outras pessoas se estão certas ou erradas. Ou seja, é um farisaísmo moderno. Não há diferença entre a sistemática eclesiástica e a época de Jesus. Nenhuma. As pessoas erram o alvo quando, por exemplo, elas buscam benefícios próprios. Por exemplo, o caboclo lá pegou, estava no seu apartamento, 50 milhões de reais, né? O Guedel. Esse Guedel, na verdade, já era um dos caras que estava envolvido com os anões de orçamento, para você ter uma ideia. O nome dele se repete. Ele era um pilantra, sempre foi. Agora, pecado, veja, não é a gente perceber isso aí. E, por exemplo, você diz, não, mas então o Lula, por exemplo, também é pecador. Veja, pecado é uma questão complexa, porque aquela pessoa que condena a outra, sem de fato estar ciente das coisas, também está pecando. Pecado é errar o alvo. Ao invés da pessoa se perguntar, mas vem cá, Jesus é inocente ou culpado quando foi morto? Quando a pessoa não se pergunta e simplesmente, mas ele foi morto do lado dos dois ladrões, que devia ser um
bandido safado sem vergonha, né? É pecado. Ele errou o alvo de Deus, que Deus estava ali com seu filho, posto na cruz, do Calvário, né? E ali era para ser visto, que é o Filho de Deus. O não ver é pecado. Da mesma forma que se você não tem convicções certas e sabidas a respeito da condenação do Lula, você é um pecador. Você comete um pecado muito sério. Ou esse o Deltan Dallagnol é um pecador. Porque ele pensa estar fazendo a obra divina, está fazendo uma obra satânica, né? Satanás é o adversário de Deus. Então, inspirado nas forças aí do mal, ele aprontou um relato a respeito do Lula para condená-lo, né? E aqui eu até poderia pensar aí fazerem as apreciações jurídicas do caso, né? Porque na verdade houve uma condenação sem provas. A condenação sem provas é pecado. Você concorda com isso? Você é pecador. Agora, então veja bem, pecado é errar o alvo, mas a pessoa pode não estar nem consciente disso. Veja, eu estou usando o exemplo da política aqui para você perceber. Você vai na igreja, a pessoa fala, vamos fazer oração para o Moro. Aí a pessoa não percebe, não tem consciência do próprio pecado. Mas o pecado, aí ela rotula o sexo. Falou mal do sexo, pô, todo mundo sabe que é pecado. Mas não. Mas a posição política envolve pecado. A falha do alvo, a falha de perceber a orientação divina é pecado, né? E por que a pessoa não percebe? Porque a pessoa está na carne, a pessoa se baseia na carne, né? Nos próprios julgamentos, no próprio conhecimento, né? A carne que é o problema. E a carne não é o sexo. A carne é a força própria da pessoa. Ela confia nela mesma, né? Então ela recebe uma narrativa e essa narrativa faz com que ela tome as ações dela em função da narrativa que ela recebeu, né? O caso da Lava Jato aí é um exemplo típico, né? É uma narrativa completamente doida, midiaticamente explorada. E veja, eu não estaria falando na Lava Jato aqui se ela não fosse eivada de questões teológicas. Esse Deltan Dallagnol, ele foi até a Igreja Batista de Lagoinha para falar sobre, né, o combate à corrupção. Metade da igreja vaiou e metade ficou aplaudindo ele, né? Pessoas não percebem. Pessoas, porque erram um alvo, não percebem um alvo, né? O alvo de Deus. O alvo de Deus é que as pessoas tenham valor. Sabe aquela parábola de Jesus lá a respeito do grande tesouro, né? O grande tesouro? Veja como as pessoas interpretam errado as coisas. Ela vai dizer assim, não, o grande tesouro é tudo que você tem que pegar e entregar para Deus para você encontrar o reino dos céus. Não, está errado, né? Deus tem um grande tesouro, que é você, que é a sua família. E Deus entrega tudo para que esse grande tesouro seja encontrado. Jesus Cristo vem ao mundo em carne, em grego se diz lá, logos sarx egeneto. A palavra se tornou carne, para que Deus pudesse conversar com você, né? Que pudesse tirar desse mundo de ignorância, do mundo do desamor, do mundo da completa perda de tudo, né? Então, pecado é a situação em que a gente vive. E Deus nos resgata por intermédio de Cristo para que essas forças da carne possam estar deixadas de lado. Viver conforme o Espírito é isso. Não é tanto falar em línguas, ali é doidado, né? Nas igrejas pentecostais, né? Mas é poder aprender a confiar numa nova forma de espiritualidade, que ela deixa de lado a carne, o poder da carne, sabe, aquelas decisões que você toma, porque você sabe, né, a tua vanglória própria, que você decide as coisas na base da tua força, das tuas capacidades de decisão e tal, né? Isso aí é pecado. É isso que é o pecado.
né? Errar o alvo porque você faz as coisas baseado na sua própria força. O grande teólogo aí que fez um trabalho fantástico de explicitação do que significa carne, né? Sarx, no Novo Testamento, chama-se Rudolf Bultmann. Um dia até vou comentar alguma coisa da obra do Rudolf Bultmann. Fantástico, Teologia do Novo Testamento do Bultmann, né? Mas em qualquer caso, né, essa força própria, força mundana, decidir as coisas por mim mesmo, que afasta de Deus, né? Afasta a divindade. Então, pecado tem muito pouco a ver com sexo. A glória de Deus tem a ver com sexo. A felicidade tem a ver com sexo. As pessoas que se preocupam muito com o pecado fazem pouco sexo. Né? Faça mais sexo. Tenha uma vida sexual feliz, né? Aí você vai se livrar dos seus traumas, problemas, etc., né? E você vai poder ser feliz. Porque lá você vai ver que sexo tem muito pouco a ver com pecado, né? Ele tem mais a ver com graça, com bondade de Deus para a tua vida, né? Ali eu acho que é importante que a gente retome sempre as coisas, né? A mutação do sexo em pecado faz parte do próprio pecado. Porque é o pecado que nos faz ver as coisas de modo errôneo. O pecado é como se você colocasse um óculos, né? E você visse tudo da cor do óculos. Porque essa lente aqui fosse cor-de-rosa, viria o mundo cor-de-rosa. E isso é baseado na força que a pessoa tem. Quando você crê em Deus, você tem um novo óculos, uma nova forma de ver, que sai fora das tuas forças de resolução. Tudo aquilo que você consegue resolver por conta própria é carne. E é tudo feito com base na força da carne, que é o pecado. Que lá você vai errar o alvo. Não sei se os exemplos que eu dei aqui para você podem te ajudar a perceber quão profundo é esse problema do pecado. Infelizmente, ele é tratado como se fosse coisa de só menos importância. E por isso é mais fácil rotular. Sexo, põe um rótulo lá e isso é pecado, né? Agora, perceber as posições políticas, perceber a atuação, a defesa dos interesses, né? Isso já é mais difícil, tá bom? Por exemplo, o homem que bate na mulher quando chega em casa, né? Ele não, às vezes não percebe que isso é pecado. Isso é pecado. Se ele fizesse em casa sexo, aí seria melhor, não é? Um abraço aí.